O Solar do Rosário tem a felicidade e a honra de ter uma das pessoas mais cultas que eu conheço, mais humildes, mais cultas, mais generosas, mais inteligentes, e uma pessoa que eu tenho uma estima incrível, professor Fernando Bini. Professor Bini, há 22 anos que a gente convive, e não é pouco tempo. E nesse tempo, quantas pessoas o senhor já formou? Quantas pessoas o senhor já orientou? Quantas pessoas, quantas exposições no Brasil e no exterior? Quantas coisas o senhor já fez que um dia todos nós queremos fazer um livro dos seus textos reunidos, que são maravilhosos. É um sonho nosso. Michele está fazendo assim. Muito bom, Michele. Professor Bini, o senhor, no Paraná, é um ícone, e nós sabemos disso. Então, dado esse grande privilégio que temos de conviver com o senhor, nos alimentar da sua cultura, das suas aulas, esse é um privilégio que eu acho que nós, para o resto da vida, não vamos esquecer. Volta e meia, quando eu pego algum livro, pode ser de arte, não de arte, a sua presença me vem, porque há alguma coisa ali que o senhor já tinha falado e tinha me tocado. Eu quero dizer, eu estou fazendo uma apresentação subjetiva, porque objetivamente todos sabem quem é o senhor, o professor Fernando Bini, mestre, doutor, que nos recebeu uma ocasião que fomos com a querida professora Maria Cecília Noronha, à França, nos deu uma aula em pleno Georges Pompidou. Para mim foi um marco inesquecível na nossa vida. Agora mesmo, na nossa conversa prévia, o senhor já me deu aula, já falando que nosso querido Scliar está no Georges Pompidou. Eu não sabia. Se Deus me der a oportunidade, pós-pandemia, de conseguir ir a Paris, Deus me ajude, eu quero correndo ir lá no Georges Pompidou para ver se não está na reserva técnica, aonde esteja. Então, o senhor falou agora da Maria Helena Vieira da Silva, do marido dela, que eu nunca sei o nome. E a gente vai aprendendo, e a gente fica mais feliz, e mais inteligente, mais culto, e a alma mais plena. Agora, o currículo objetivo do professor Fernando Bini é de conhecimento de todos. O Museu Oscar Niemeyer está pleno de professor Fernando Bini, todo o Museu de Arte Contemporânea, o MAC, todos eles. E quantas turmas, eu calculei outro dia, o número de orientandos que o senhor já teve e o número de alunos que o senhor tem até hoje na PUC. Não, o senhor está moço, pode continuar, mas eu sei que é um trabalho estafante continuar naquela tarefa diuturna de trazer o pessoal para o estudo, para a cultura, para o conhecimento. Bini, eu chamei de senhor em respeito à sua cultura, seu conhecimento, quem você é. Mas, meu amigo Bini, muito obrigada. Eu que agradeço, doutora Regina, né? Mas eu acho que nós temos que continuar nos tratando pelo tu mesmo, né? Tutoir, como os franceses dizem, né? Porque a amizade vem também há muito tempo, né? Desde aquela visita ao Centro Georges Pompidou, que eu já não tinha mais. Diante de um quadro do Pollock, né? Quer dizer, eu me empolgo facilmente. A questão não é tudo verdade, né, Regina? Vocês sempre aumentam as histórias. O que acontece comigo é que é uma paixão, né? Eu sou apaixonado por aula, pela arte, né? E quando eu descobri o magistério, que foi quase que por acaso, me apaixonei por ele, né? Por essa possibilidade de troca de informação. Acho que no magistério, por isso este quadro do Scliar que está atrás de mim me atrai muito, né? Porque ele conversa comigo. Toda vez que eu sento
aqui na frente dele, ele diz, você que está me olhando, o que você está pensando disso? Né? Porque a obra de arte fala com a gente. Essa é a grande questão. Né? E divulgar esse diálogo, né, possível entre a obra, né, e o espectador, sei que isso é uma coisa que me atrai muito, né? Pela própria paixão que eu tenho pela arte. E o Solar sempre foi o grupo do Solar, né? Vocês e essa turminha, né, que a gente sofre por não poder estar junto, né? De conversar, de trocar informação e de receber informação, né? O que eu ganhei, né, nestes anos, né, com o Solar foi desde 98, né? Você falou 22 anos, que barbaridade. Né? É quase uma vida lá dentro, né? Muito obrigado, Regina. Não vou chamar mais de doutora, né? Você é realmente, Regina, Lúcia, né? São partes muito próximos, né? Que não dá para... Não fica... Eu não consigo, né? Nem chamar de senhora, né? Porque é muito perto, vocês estão muito próximos para poder usar uma referência assim. Claro que num discurso formal, né? Gente, mas o que o Solar sempre nos deu foi essa informalidade. Inclusive porque eu posso dispor da informação que eu quero, pesquisar, como a gente vai fazer hoje, né? Propor o que nós vamos discutir no semestre. Todo semestre a gente faz isso. Normalmente se discute no finalzinho do semestre, o que faremos no semestre seguinte, né? Daí eu organizo um percurso, né? E aí a gente trabalha, né? Este semestre todo, né? Aliás, semestre não, este ano, desde o começo do ano, a gente se propôs a trabalhar com a questão da relação entre teoria e prática dentro da arte moderna e contemporânea. Claro que, normalmente, quando eu preparo as coisas, elas são muito grandes. Então, já com as dificuldades que tivemos pela pandemia, a gente conseguiu avançar pouco. Acho que a gente avançou 8 itens de um programa de 15. Até avançamos bem, né? Mas tratamos somente da pintura, da escultura e do desenho. Então, faltou a gente continuar um pouco esse percurso. Então, vamos trabalhar, né? Então, eu acho que tem, né, o que foi interessante no semestre passado foi que todas as minhas aulas foram gravadas, né? Eu gravei em casa. Então, se alguém quiser ver a parte, né, anterior do que a gente vai falar desse semestre, eu acho que deve estar disponível, né? A Mariana fez um trabalho excepcional para a gente, ela gravou tudo, passou tudo para MP4, que é mais fácil da gente ver, e colocou tudo num arquivo, né, que eu acho que o Solar tem, mas eu também tenho. Né? Então, nós vamos continuar com a mesma proposta, né? Isto é, vamos trabalhar estou consultando, né? Se quiserem, eu mudo tudo, né? Mas para dar continuidade ao que a gente pensou, né? Vamos trabalhar de novo, né? Continuar trabalhando com essa relação entre teoria e prática na arte moderna e contemporânea, né? Centrado no fazer artístico. E agora, né, nós vamos trabalhar, alguns já foram sugestões dadas no semestre passado, vamos trabalhar com a gravura. Eu coloquei a questão da essencialidade da gravura, né? A fotografia como a revelação do universo pessoal, né, do artista, a performance e a instalação, né, a pedido da Mariana, justamente, e as novas tecnologias e os novos meios. Né? Na medida do possível, né, a gente previu visita aos ateliês dos diversos artistas, né? Mas se continua isso por muito tempo, né, a gente vai ter que fazer, como eu fiz no semestre passado,
Com o Fernando Veloso, deu tempo de eu conseguir apanhar um depoimento dele, né? E a gente pode ter um depoimento especial para nós, né? Mas os outros eu trabalhei com o material que eu dispunha, né? Então, eu pensei em conversar, e aí vou agradar, não é indireto, mas eu sei que você gosta dela também, porque a última vez que eu encontrei com ela foi na sua casa. Começaria com a gravura, né? E dentro do dizer da própria Faiga, né, a gravura é como música de câmara, né? Então, começaríamos falando da Faiga Ostrova, porque este ano seria o centenário dela, né? Ela nasceu em 1920, né? Então fica aí já uma espécie de homenagem. Uma mulher extraordinária. Eu conheci nos anos 70, quando fui fazer um curso no Rio de Janeiro, e ela era professora de psicologia da arte. Quer dizer, tive a chance de ter um pouco de aula com ela, né? Depois reencontrei aqui, né, num evento que a Regina trouxe, né, para ela conversar sobre a arte em geral, né? Penso que teríamos que daí pegar um artista internacional, né? Quem melhor se destacou em gravura dentro da arte moderna e contemporânea, principalmente a arte contemporânea, foi o Andy Warhol, né? Trabalharíamos aí a questão arte e consumo, né, do Andy Warhol, mas de maneira nenhuma podemos deixar de tratar, se falamos de gravura, no nosso, né, que foi amigo nosso, o Poti Lazarotto, né? A questão do traço narrativo do Poti. E gostaria de fazer, eu tenho um documentário muito interessante do Itaú sobre a história da gravura no Brasil, com depoimentos da Faiga, com depoimentos de grandes gravadores. Acho que se der a chance de a gente poder assistir isso, né? Ou então isso seria um material que eu poderia enviar em forma de vídeo para todo mundo. Pensei numa visita a um ateliê de gravura, né? A sugestão que nos veio inicialmente foi visitar o ateliê de gravura do Solar do Barão, né? Porque eu acho que é um dos ateliês mais abertos ao público, né? Mas pensei daí, por proximidade com o Solar do Barão, se a gente puder visitar também o ateliê da Ana Gonzalez. Então, aí a gente vai completando, né, esta relação da gravura dentro da arte contemporânea. O segundo assunto, né, terceiro item do programa, nós falaríamos sobre a fotografia. Acho que a fotografia também como obra de arte. Posso historiar um pouquinho, né, a questão de quando a fotografia entra como obra de arte, no discurso de um autor que eu gosto bastante, né, que é o Charles Baudelaire. É o primeiro, praticamente, a falar sobre a fotografia. Ele ainda tem dúvidas se a fotografia poderia ser interpretada como arte ou não, mas ele mostra, né, justamente o aparecimento da fotografia enquanto já um meio de expressão importante. Mas, quando fiz esse projeto do curso, não tinha certeza se isso ia acontecer, mas, como eu faço parte do conselho do Museu Oscar Niemeyer, estava o nome do Man Ray, né? E então pensei em começar, né, a fotografia, pensando na fotografia como documento. Desculpa, a fotografia que vai além do documento. O Man Ray jamais fez documento, apesar de documentar coisas impressionantes, mas ele foi muito além, né? Então, a fotografia que vai além do documento, e falar sobre o Man Ray, né? Isto é, existe a possibilidade da visita virtual da exposição no museu. Eu sei que o museu está tentando negociar com a curadora para a exposição ficar mais tempo, acreditando que num desses momentos a gente possa ver a exposição. Porque o que é interessante é que o material que ali está
é o material manipulado pelo Man Ray, isto é, como ele viu, como ele fez, como ele quis. A fotografia é uma arte reprodutível, mas o Man Ray, já tentando imaginar a fotografia enquanto obra de arte, ele manipulava, né? Ele fotografava, cortava, colava, né? É quase que objeto. Acho que todos nós já vimos obras do Man Ray fotografadas, mas lá, de vez em quando, você vai ver uma fotografia 6x9, né? Quer dizer, ele trabalhou diretamente naquele negativo. O museu quer fazer, né, alguma coisa a mais, e no dia 25 de agosto, eu acho que às 19h30, vai ter uma visita guiada no Museu Oscar Niemeyer. E eles me convidaram, daí eu perguntei se não podia levar um fotógrafo junto, né? Um fotógrafo que também gosta do Solar do Rosário, que é o Dico Kremer, né? Claro que eu posso falar historicamente do Man Ray, eu gosto da obra dele, etc. Mas o Dico, sendo fotógrafo, ele vai poder resolver as questões que eu não posso, né? Quer dizer, o que é uma solarização? Como é que ele fez aquilo, né? Facilmente, então pensei, então fiquem aí de sobreaviso, né? Isso vai ser feito, parece que via YouTube, porque nós vamos lá, né? Vai ser feito a gente vai fazer a visita, não tem como fazer a visita de outra maneira, né? Então vamos lá numa equipe pequena, vai ser filmado, né, nossa conversa lá dentro. Recentemente eu ajudei na montagem de uma exposição em Paris, de uma grande amiga minha, fotógrafa, que lamentavelmente faleceu muito jovem. O nome dela é Thérèse Vian Mantovani. E uma vez ela me presenteou com um álbum de fotografias, cujo texto era Escrituras de Terra. Eu gostaria de falar sobre esse trabalho, porque foi um trabalho que ela fez no Brasil, junto com o Franz Krasberg, que seria outra personalidade que a gente poderia falar, né? Então, claro que no meio aí a gente vai colocando outras pessoas, né? E lembrei muito, né, de poder falar do Tom Lisboa, né? Só que eu não consegui localizá-lo, parece que ele está fora do país, né? Acho que foi a Michele que me falou, né, que o Tom está morando na Inglaterra, qualquer coisa assim, né? Foi isso. Mas, em todo caso, sobre as polaroides invisíveis, né? Eu acho que foi um achado dele, mas, além disso, outros trabalhos importantes. Alguma coisa eu pude acompanhar, porque ele pediu que eu escrevesse sobre ele. Então penso, né? Vamos centrar no Man Ray, na Thérèse, essa amiga minha, e no Tom Lisboa. Bom, visita a um ateliê de fotografia, também, né, a possibilidade de visitar o Museu do Solar do Barão, né? Ou então da nossa companheira, né, que casou no final de semana, né? Está provavelmente em lua de mel, que é a Mariana, né? A Mariana tem se dedicado tanto com a gente, né? No mês passado só saiu, né, tudo aquilo que eu fiz com a ajuda dela. Então, uma das possibilidades, mas fica sempre em aberto, né? A visita ao estúdio da Mariana, se a gente puder, né? Senão, vamos ter que aí arranjar algum documentário feito no ateliê de um artista. O terceiro, né? Então, gravura, fotografia. E daí o terceiro assunto, né? A performance. As performances, a gente já falou, inclusive, isso uma vez no Solar, mas vamos trabalhar de uma maneira um pouco mais simplificada, né? A performance como ligada às mitologias pessoais, né?
há um certo exibicionismo na performance, né? Que é justamente a vontade de se colocar presente na obra de arte. O artista ressente, evidentemente, essa questão que estava conversando um pouco antes de começar a aula, quer dizer, o grande artista que foi o Scliar, e hoje está praticamente esquecido, né? A Regina estava falando. Não tem mercado. Gente, isso é uma coisa absurda, né? Todo o papel que ele teve, né? Inclusive para os nossos paranaenses, né? Ele foi professor do Rones, né? Ele foi professor do Rubens Ismanhoto. Ismanhoto. Obrigado. É que veio Lazarotto, mas não era, né? Ismanhoto, né? Do Rubens Ismanhoto. E inclusive a técnica, né, de trabalho dele, do Zimmermann também, né? O Zimmermann também trabalhou com ele. Mas a técnica de trabalho dele também passou a vários outros artistas. Eu lembro quando eu era estudante, né, o Calderari começou a encerar as telas dele, né? Isto é uma influência do Scliar, né? Então, bom, a questão da performance, dessas mitologias pessoais, né? O artista quer se colocar como artista, ele quer se tornar visível, não só a sua obra, como praticamente dentro da arte moderna, o artista não quer, é o que o Dalton Trevisan diz, né? O artista não interessa, o escritor não interessa, o que interessa é a obra. Gente, na arte contemporânea, o artista interessa também, né? É muito importante que eu conheça aspectos da vida do artista para chegar mais a fundo dentro da sua própria obra. Então, pensei em começar, né, com as famosas antropometrias azuis, que é a primeira performance, né, que foi feita nos anos 60, do Yves Klein. Também um artista que teve uma vida curtíssima, né, mas teve uma obra assim, bastante incisiva, né, de criar, bom, entre outras coisas, né, as antropometrias azuis. Bom, falo mais senão eu falo tudo sobre ele hoje, né? Gosto muito, eu não sei o que aconteceu comigo. Você sabe que eu falo o que eu acho e às vezes a coisa fica complicada. Eu gosto muito de uma artista que também está meio desaparecida, aqui de Curitiba, e que faz performances maravilhosas, que é a Maria Inês Ammann. Quase não se vê o trabalho dela, e eu muito entusiasmado pelo trabalho dela, pedi uma vez, ela filmou, o marido dela filmou uma dessas performances, e eu pedi uma cópia. E ela me deu uma cópia, mas o filme não, era um vídeo, né? Não tinha nada de imagem. E um tempo depois eu acabei esquecendo. E ela me pediu o vídeo de volta, eu devolvi e disse para ela só que não tem imagem nenhuma aí. E aparentemente ela achou que fui eu que desgravei, né? Então, mas eu gostaria eu tenho material sobre ela, né, para a gente poder pelo menos assistir uma performance dela, que é uma performance muito ligada a essas mitologias pessoais. É a sua história, é a história dela, de como ela vê o mundo, como ela vê as coisas da natureza, né? O corpo humano é um trabalho bastante sério, né? Preciso. Não posso deixar de lado os parangolés do Hélio Oiticica, né? Então, pensei nesses três artistas, o Yves Klein, um artista internacional, a Maria Inês Ammann, aqui de Curitiba, paranaense, e o parangolé do Hélio Oiticica, né, de caráter mais nacional. Agora, a visita ao ateliê, eu pensei em outra moça fantástica, eu acho que aí todo mundo conhece, né, tem uma obra bastante vasta, e dentro dessa obra ela faz também performance, não é a única coisa que ela faz, que é a Laura Miranda. E ela tem um trabalho muito bonito, né? Se a gente não puder visitar o ateliê, eu vou ter que fazer cortes, porque o documentário é muito grande, né? Ela filmou, né, uma performance
sobre o amarelo. Ela vai entrando na água, né? E de repente toda a água se tinge de amarelo, um negócio muito bonito, né? A partir da roupa, né? A partir do corpo. Todo o trabalho da Laura é sobre o corpo, né? Então, trataríamos aí o corpo na performance. E se não pudermos visitar o ateliê, poderemos ver esse vídeo, né? Mas tomara que lá já esteja aberto, né? Que a gente possa fazer algumas visitas. Gente, eu não contatei ninguém, né? Porque no semestre passado eu entrei em contato com o Veloso, entrei em contato com o Alf, né? Que a gente está devendo uma visita, e que a primeira visita que sair vai ter que ser no ateliê dele, né? Com a Leila Pugnalone, e daí de repente nada saiu, né? A gente não pôde visitar coisa nenhuma porque ficamos confinados. Mas, então, só coloquei esses nomes, se vocês toparem, né, eu vou entrar em contato no momento que a gente souber que pode visitar, né? Então, e terminaríamos o semestre com as novas tecnologias e os novos meios, né? Isto é, quando a questão do vídeo, né, das imagens sintéticas entram dentro da criação artística. Começaríamos com a videoarte. Gente, aí eu pensei num artista que ele é fabuloso, mas é muito pouco conhecido no Brasil. Eu vi várias exposições dele. A primeira exposição foi por interferência da Thérèse. Quando eu estive visitando, ela disse, não, hoje à noite nós vamos numa exposição de um amigo, e o amigo dela era o Pierrick Sorin. Depois vi várias exposições dele, participando, né, junto de exposições de videoarte, no Centro Jorge Pompidou, e uma exposição também dele, numa das salas menores, do que ele chamava de teatros óticos, né? Então, dentro da videoarte, eu gostaria de falar dos teatros óticos do Pierrick Sorin. Eu não sei se eu já não apresentei alguma coisa dele em aula, mas... E não posso deixar de lado, né, de falar sobre arte e tecnologia nos trabalhos do Bill Viola. É um artista de videoarte que eu gosto muito, tanto da videoarte quanto da arte digital, né? E cada trabalho dele, ele abre um mundo novo, né? Um homem que estuda a fundo a imagem, né? A imagem tradicional. Acho que foi a Betsy que me deu um vídeo, né? Me emprestou um vídeo, eu copiei, dele falando sobre a visita dele na igreja de Assis, para ver os murais do Giotto, porque ele se empolgava com aquela cor azul, né? Que é uma cor que ninguém consegue, né? Acho que não é só ele, né? Todo mundo que vê aqueles azuis fica empolgado. Daí pensei em trabalhar com uma videoartista feminista, né? Ela diz que ela não é feminista, né? Mas o tema dela sempre é feminista, e ela dá umas mordidas na gente ferozes, né? Mas sobre a questão da ludicidade técnica, né, da Pipilotte Rist. Eu não tenho mais contato com ela, mas eu consegui comprar, na época, algumas obras dela em fita de VHS. E gostaria de citar, né, as instalações críticas do Luciano Mariucci, que também aqui de Curitiba, mas ele acho que está em Campinas. Ele deu aula na Tuiuti durante muito tempo, né, alguns trabalhos dele me empolgaram até o dia que eu tinha a possibilidade de convidar alguém para participar de uma exposição, e ele me deu, né, foi interessante, mas ele me deu um nó, né? Eu convidei para ele participar de um salão paranaense como convidado, e ele fez o seguinte, ele convidou 15 artistas da feirinha
de domingo, artistas ingênuos, artistas primitivos, nariz de palhaço, e a mostra dele foi justamente isso. Né? Ele sempre questionou, eu devia estar preparado para isso, né? Ele sempre questiona o espaço museológico. Né? É justamente isso, né? Que a arte contemporânea vem derrubando todos os paradigmas do passado, construindo alguma coisa nova. Se a gente puder visitar um ateliê, eu acho que o melhor ateliê, e também professor, né? Um ateliê de multimeios, seria o ateliê do Carlos Henrique Túlio. Trabalhando sempre, eu pus até como título aqui, as imagens que a memória captura. Esta é a visão, né, principal do Túlio. Não sei, gente, eu proponho esse programa, penso que ele é viável, né? Foi enxugado, né, do programa geral. Acho que ele continua, né, a primeira parte do programa. Então, se alguém quiser, né, ver as questões iniciais, isso é possível porque estão todas gravadas. Professor. Vamos tentar, né, com a ajuda do pessoal do Solar, fazer nossas aulas presenciais online. Né? Vamos ver o que a gente consegue. Mas de preferência que a gente possa também dialogar. Né? Professor Fernando. Estou com um pouco de medo, né? Oi. Quem Posso falou? lhe fazer uma pergunta? É Helena Pereira Oliveira. Claro, por favor. O senhor mencionou ali na fotografia o Franz Krashberg, mas eu vi uma dele aqui em Curitiba, que foi lá foi uma instalação dele muito bonita lá no... Como é que Jardim Botânico. Jardim Botânico. Sim, sim. E daí ele não entra nas instalações? Ele vai entrar em fotografia? Pode. Não, veja, eu não estou falando sobre todo mundo, é impossível a gente falar sobre todos, né? Mas eu falei no Krashberg. Eu não sabia. Ele foi fotógrafo. Ele também foi fotógrafo. Não, mas tá. ele era escultor. Mas ele fotografou muito. Né? E essa moça que eu falei, a Thérèse, ela veio para o Brasil e ela acaba se encontrando com o Krashberg no Rio de Janeiro e ele a convida para visitar o seu ateliê em Nova Viçosa. E ela vai se empolgar com esse trabalho e todo o trabalho daí pessoal dela também será sobre a natureza. Um pouco diferente do Krashberg. O Krashberg sofreu, né, bastante com o seu tempo, a guerra, etc. E mesmo no Brasil, né, ele tinha, assim, às vezes um pouco de uma raiva, né, contra a destruição. A Thérèse não trabalha com a destruição, ela trabalha com a poesia da natureza. Isso que ela vem do Krashberg, sim, vocês vão sentir que muita coisa que ela mostrou, inclusive se alguém quiser ver, né, a revista Ideias, né, que ela física agora é digital. Isso, né? Dá para acho que o Dico Kramer fez um artigo sobre a Thérèse e colocou essas fotografias justamente as escrituras de terra. Mas, claro, o Krashberg daí, ele fotografava tudo, né? Há um dos livros dele, né, sobre ele, é só de fotografia. Inclusive, um livro que a Thérèse editou sobre ele. Praticamente, toda a ilustração do livro são fotografias do Krashberg. Bini, para onde foi o acervo dele aqui do Jardim Botânico? Foi confuso aqui, né? Até o ponto que eu sei, estava todo mundo cuidando, né, desse acervo, que era importante, mas eu não sei o que mais que ele queria, porque foi ele que escolheu aquele espaço. Aquele espaço era um espaço bonito, mas não era um espaço bom para a escultura. Ideal. Era muito quente, né?
E então a prefeitura de Curitiba, até o ponto que eu sei, teve que fazer uma obra fabulosa, uma obra grande, para levantar o teto, para fazer uma entrada de ar, etc. E fizeram uma sala de projeção, mais ou menos o que se espera de um museu, num espaço que é o espaço botânico, Adaptado. não era um espaço de museu. Mas tentaram, e alguma coisa ele não gostou, ele brigou com o Jaime Lerner, houve uma tentativa de ficar, e ele recolheu tudo, ele levou tudo embora. Levou para Nova Viçosa, ele tinha intenções de doar para São Paulo, mas a doação não saiu, né? Eu acho que está lá em Nova Viçosa, tudo que estava aqui, o que é uma pena, né? Porque, historicamente, ele começou a vida dele em Curitiba, né? Em Curitiba não, no Paraná, né? Porque quando ele vem praticamente fugido da Europa, né? Ele tinha um endereço do Lazar Segal, né? Ele foi acolhido pelo Lazar Segal e não tinha o que fazer, e ele foi trabalhar. O Lazar Segal era casado com a Klabin, né? Ele foi trabalhar na Klabin, trabalhou na Bienal e acabou trabalhando na Klabin na época que houve aquele grande incêndio, né, 55, e aí é que começa essa obra dele, dessa vontade de preservação da natureza. Mas eu vejo nele uma vontade raivosa, né? Vocês estão acabando com o mundo. E é o que é verdade, né? Ele tem toda a razão, nós estamos acabando com o mundo. Então, eu tenho a impressão que voltou, eu não tenho o dado preciso, mas ele que recolheu, ele levou tudo embora. Uma pena. E saiu brigado com o Jaime Lerner, né? O que é gozado, né? Porque o Jaime fez tudo para ele, para essa doação, né? Bom, tem outras questões. Pode ser assim? Podemos continuar com esse projeto? Está ótimo. Ou querem dar alguma sugestão? Fantástico. Oi? Fantástico. Obrigado. Ótimo. Mas é a hora da gente poder ver outras... Claro, que entre uma aula e outra, só não me peçam para falar sobre um artista, assim, pode pedir, mas daí não esperem que eu tenha slide pronto, né? Mas se quiserem que eu fale sobre algum artista, pode pedir. Mas quando quiserem colocar mais alguém, por exemplo, a questão do Krasberg, né? Claro que eu poderia colocar o Krasberg com mas ele é mais escultor, né? Mas ele faz também instalações. Foi reativado o museu dele em Paris, o espaço Franz Krasberg, que era um antigo ateliê do Krasberg e que ficava junto com o Museu de Montparnasse. Eu não sei quais são as razões políticas ou econômicas. O Museu de Montparnasse foi fechado. No entanto, o ateliê do Krasberg ele tinha doado para a prefeitura de Paris. Quer dizer, não se podia fechar de qualquer maneira. Então, a gente tem um grupo ligados ao Museu do Montparnasse, assumiu, né, o Museu do Krasberg. Eram pessoas que tiveram contato com ele, e ele tinha feito uma doação, né, das obras que estavam na França, não é menos obra do que aquilo que tinha em Curitiba, né? Mas o espaço foi reativado, né? É nesse espaço que houve a exposição da Thérèse, né? Então, o espaço, porque depois da morte dela, o marido da Thérèse doou todo o acervo dela para o espaço lá, Franz Krasberg. Porque tem a ver, né? É um discurso muito próximo do Krasberg. Então, se vocês tiverem ideia de colocar mais alguém, né, na nossa relação, né, é só dizer que eu tenha tempo de preparar, de trazer, levar material, né, para a gente poder falar. Mas as aulas são sempre pretextos para a gente falar sobre esse assunto, né? Vamos falar sobre gravura, vamos falar sobre fotografia, vamos falar sobre performance, instalação,
e videoarte, arte digital. São esses os temas, né? E eu escolhi alguns artistas para... Mas, na medida que a gente vai conversando, muita outra coisa vai entrando na história dentro do nosso tempo, né? É um pouco concentrado, por isso... Eu escrevi um texto sobre o Krasberg, né, que foi publicado em 2005, né, quando houve aquele encontro do Brasil e a França, né? Ano do Brasil na França, numa publicação feita lá, de uma exposição do Krasberg, saiu com um texto meu, que eu fiquei feliz, que está lá no Espaço Franz Krasberg. Eles me conheciam, né, quando eu fui visitar. Vai lá. Gente, então, se concordamos com isso, depois que as meninas dos cursos me mandarem os endereços, ou eu mando, né, já está pronto, praticamente eu não fiz nenhuma modificação, eu posso mandar o programa para ser distribuído para todo mundo, né, acompanharem o programa, apesar de que eu lembro da Maria Antônia, né, que eu pedi para a Regina ver se ela conseguia conversar com a Maria Antônia. A Maria Antônia tinha um caderninho, né, que ela anotava o programa e daí ela ficava cobrando. Mas hoje se deveria falar sobre tal coisa, né? Mas a gente fica à disposição. O nosso trabalho pode ir além, né? Perguntas? Eu posso dizer uma coisa? Oi. Eu não conheço a maioria dos nomes que o senhor falou, então eu vou ficar muito contente de participar, porque faz 37 anos que eu moro fora do Brasil, e os artistas do Paraná eu não conheço. Eu sou de Florianópolis, apesar de 37 anos fora, eu sempre volto. Temos uma amizade muito grande com Florianópolis, né? Bom, então deve conhecer os Dearo, Martim Dearo, Rodrigo Sim, Dearo, pois é. Nossa. Sei lá, o Semir Braga, esse pessoal eu conheço, mas esses nomes do Paraná, enfim, eu tenho vergonha, eu realmente não conheço muitos. E vai ser um prazer fazer as suas aulas para ficar conhecendo. Eu tentei misturar um pouquinho, né, com nomes nacionais, internacionais, e não deixar o Paraná de lado, que o coitadinho do Paraná sempre fica de fora. Mas eu só conheci o Hélio Oiticica, que falou, não sei mais... Sim. Falou não falou, como falou, quem mais que falou? No Scliar, isso eu conheço, mas claro, eu não conheço. Não, mas é normal, né? Eu tinha amigos críticos de arte na França, e quando eu fiz o livro sobre o Fernando Veloso, que eu gostaria de mencionar aqui também, eu mandei para esse amigo, e ele gostou muito do texto, e disse, olha, é uma coisa interessante, porque às vezes a gente ouve falar no Brasil, mas eu só ouço falar do artista paranaense quando você fala para mim. A gente não sei o que acontece aqui, né? Eu gostaria muito de falar, aí entrando nas mitologias pessoais, do Cascais. Ah, sim, o Cascais. Eu acho esse cara excepcional, né? Pois é, esses aí hoje eu conheço, né? Pois é. Pois é, mas não surgiu a ideia. No artista da banana, lá da ilustração do texto? Do Maurício Catelan? Vamos falar assim dele já vai entrar na história aqui, né? Eu assisti aqui, eu vi numa exposição aqui na Suíça, em Basel, na Fundação Bailert, eu vi um trabalho dele que são 4, 3, não sei, os cavalos entrando na parede. Ah, sim. Não me lembro do tem nome. um cavalo pendurado lá na Itália, né? Quer dizer, ele é um polêmico, né? Eu só queria mencionar, eu acho que eu mandei para todo mundo que eu tinha a relação, eu mandei um texto que eu escrevi e que saiu publicado na revista, no jornal da ABCA, Associação Brasileira de Críticos de Arte,
Domingo passado, o Fernando Veloso completou 90 anos com uma lucidez de dar inveja a qualquer garoto, né? Bom, mesmo porque um garoto não tem a memória dele, né? Não pode ter, porque é uma figura excepcional. E se vocês puderem dar uma olhada, tanto o MAC, na página do MAC tem uma homenagem ao Fernando, e na página do MON, no Facebook, né, do MON, que eu não posso ver porque não tem essas coisas, tem também, eles puseram o nosso documentário, aquele documentário que foi feito para o nosso curso, eu passei para eles e está lá em homenagem ao Fernando. É possível que no dia, acho que sábado, dia 22 de agosto, seja feita, mas daí eu mando o aviso, vai ser feito um bate-papo entre o Veloso, a Maria José Justino e eu, né? Vamos conversar um pouquinho sobre o trabalho do Veloso. Não só o trabalho de pintor, mas tudo o que ele fez sobre a arte paranaense, né? A arte brasileira, principalmente. Então, para não deixar mais, senão daqui a pouco acaba a aula, eu gostaria de mostrar um videozinho. Gente, desculpe pela imagem, a imagem está bastante precária. Eu peguei da internet, né? Justamente a questão do Catelan. E eu fiz uma pequena introdução que eu estava gravando com este computador que eu estou falando, que tem uma boa imagem. Esse computador não é meu, foi emprestado pela PUC. Só que nos últimos vídeos que eu enviei, a minha voz estava separada do movimento da boca. Alguma coisa não estava certo, e eu fui resolver, agora nas férias, corrigir isso. Eu corrigi a questão, só que eu fiz alguma coisa errada que não grava mais, né? Então, eu tive que gravar num outro gravador, e a imagem não está grande coisa. Mas era só para começar, depois eu vou tentar ver se eu resolvo. Agora, com a ajuda da Lúcia e das meninas, vamos ver o vídeo? É só eu apertar aqui, né? Isso, Bini. Pode ir. A gente já testou, é para ter som. Vamos lá. Estão vendo inteiro? Estamos vendo. Tá. A arte moderna e contemporânea, desde a sua origem, tanto a arte moderna quanto a arte contemporânea, dois momentos importantes da arte do nosso tempo, elas vêm quebrando paradigmas que tiveram seu auge com a chamada arte acadêmica. A destruição da mimesia, por exemplo. A arte não é mais imitação da natureza. O cubismo, a abstração, muito mais presa à realidade do sujeito, do artista, do que a representação do mundo. A arte sempre é metamorfose, é transformação. Na arte moderna, a forma, herança do Renascimento, é transformada, rompida, primeiro com o cubismo, né? Sem a perspectiva, sem a construção anatômica da figura humana. Depois, a arte contemporânea, a partir dos meados do século XX, continua a sua procura mais íntima com a arte. Ao ponto mesmo de colocar em questão se a palavra arte ainda descreve isso que estamos vendo, isso que estamos assistindo. Rompe com os salões de arte, com os espaços sagrados do museu. Todo espaço é espaço de produção artística. Todo material pode servir à criação, e os suportes são os mais variados, incluindo a natureza e também o próprio corpo humano, tanto como matéria ou como suporte. Não mais uma arte eterna e imutável. Agora ela é efêmera, é ocasional, ocorre nos locais mais inóspitos possíveis, em um tempo muitas vezes de segundos. É uma instalação que se autodestrói, uma performance que logo desaparece. A arte efêmera nega a ideia de duração
e cristalização dos objetos artísticos. Temas como a materialidade da obra de arte e a oposição eterno-efêmero são problematizados, principalmente pela arte contemporânea, pois são questões extremamente ligadas à nossa realidade, ao mundo da velocidade em que vivemos, no qual as notícias de ontem já estão ultrapassadas. Por isso, começamos esse semestre comentando alguns fatos recentes que ocorreram no mundo das artes, por vezes nos fazendo perguntar se esses artistas não estão realmente loucos. And with commission, that's more than £1 million. This is one of Banksy's most iconic pieces. But just moments later, it seemed to drop through the frame and appear shredded into pieces. A stunt that sent gasps through the crowd. Banksy first started out with a series of graffiti pieces on buildings across the country and is well known for his stunts. In 2013, he set up a stall selling what appeared to be fake Banksys for $60. It was later revealed they were the real deal and worth up to £20,000 each. In the early hours of this morning, he posted a picture of his latest stunts on Instagram, writing, "Going, going, gone." We don't know who filmed this. Was it Banksy himself? Perhaps the latest twist in the tale of street art's most subversive character. Helen Keenan, ITV News. What you're looking at, and this is no slip of the tongue, is art. And it just sold for north of $100,000 at the big Art Basel gathering in Miami. Many an artist was misunderstood in their lifetimes. Van Gogh, yes, the Van Gogh, only sold one painting ever. Maybe we're missing something with the banana and duct tape, like an unfathomable metaphor about the banana that decays, but the tape, as any do-it-yourselfer knows, pretty much lasts forever. Still, we have a few questions. As the banana rots, does the art appreciate or depreciate? If I go home and make my own banana and duct tape art, does that mean I'm an artist? Only if you get paid for it. Harry Smith, NBC News. Art performance. Art performance. Hungry artist. Yep. We respect Mauricio, but it's art performance, hungry artist. To the gallery. Thank you, very good. You have more? 150,000? That's been good.
Oops. Too much tape. Bom, só para a gente começar uma discussão, eu peguei esses 3 exemplos, 2 exemplos bem recentes. Durante a pandemia praticamente nada aconteceu, então eu tive que pegar esses exemplos ainda de 2019, 2018, 2019, e daí peguei um exemplo mais antigo do Gerard Titus Campbell, que é um artista que gosta de fazer instalações também, e muito preso à questão da natureza, demonstrar justamente essa efemeridade da natureza. Eu preparei uma série de slides, né, para a gente poder comentar mais de perto, né, esses 3 trabalhos, na questão de que fazem a pergunta, né, isto é arte? Se a gente for pensar no passado, isto é, mesmo no início do século XX ou anterior, aí teríamos um problema, porque não se encaixa em definição de arte nenhuma. Por isso a importância que teve, né, levantada por aquele famoso filósofo esteta norte-americano, o Arthur Danton, a apresentação das caixas de sabão brilho, feitas pelo Andy Warhol na Stable Gallery em 1964. Ali foi o verdadeiro paradigma. Nós temos que ver que agora as coisas mudaram, né? Então, nessa preocupação, eu não sei... tá. É só eu apertar aqui que ele anda sozinho. Tá? Então, o primeiro artista que eu escolhi foi o Banksy. Ele é um grafiteiro, né? O grafite é, por excelência, uma arte efêmera. Ela é feita no local, depois vem, pinta, desaparece, com o tempo não se mantém, né? Eu não sei, vocês veem a tela inteira? Eu estou vendo com... Não sei se dá para ler todo o texto. Está certinho, fica tranquilo. Dá para ler o texto inteiro, né? Aí, só para saber, nós temos muita dúvida de quem ele é, né? Algumas informações de que o nome dele é Robin Banks, aí que vem o Banksy, né? Nasceu em Bristol, na Inglaterra, em 28 de julho de 1973, grafiteiro, desenhista e também pintor, né?
mas nenhuma dessas informações foi comprovada. O trabalho dele, de grafite, sempre é um trabalho provocador, né? Vejo aqui um trabalho recente, né, sobre o problema da imigração, né? Estão vendo, né? O passarinho mais bonito ali, né? Sei lá, todo colorido, né? Não é aceito pelos outros porque ele é um imigrante. Ele vem comer nossas minhocas, né? Então, volte para a África, né? Porque aqui os imigrantes não são bem-vindos. Então, ele nunca aparece. Acredito até que ele é um grupo, né? São várias pessoas, os seus colaboradores é que vêm e fazem o trabalho dele, né? Para manter o mistério em torno da sua personalidade. O muito interessante do grafite é que a gente nunca encontra o grafiteiro, né? Ele não aparece. Há um texto do Júlio Cortázar que chama-se Grafite, e ele conta a história de alguém que na frente do apartamento tinha um muro que sempre aparecia pintado, grafitado. Então alguém pintou de branco esse muro e esse personagem ficou sentado diante da janela, meio escondido, sem ser visto, para flagrar o grafiteiro. Estou com uma máquina fotográfica para poder fotografar. E é claro que a gente fica o maior tempo possível, mas há momentos que você tem que sair, né? Tem que ir ao banheiro, tem que comer. Nesse segundo que ele saiu para fazer alguma das suas necessidades, ele volta, o muro estava grafitado. Gente, essa é a ideia. É justamente a ideia da grande efemeridade das coisas, né? E, gente, um dos grafites famosos, né, é esse grafite que ele fez desta menininha com o balão vermelho, né? Reproduziu em vários outros lugares. O grafite dele normalmente é feito com spray, né? Ele chama de spray art. Como esse grafite teve grande repercussão, ele reproduz isso também em papel, né? Spray art. E um desses grafites, um desses spray art que ele fez, se tornou famoso, isto é, foi para um leilão. Ia para um leilão. Mudou completamente o discurso, né? E alguma coisa que era efêmera vai ser vendida no leilão, um preço exorbitante, porque ele é aclamado por todos, e vai se tornar agora perene, né? Vai se transformar em obra de arte, alguma coisa que é feito para desaparecer, né? Então, ele tinha que fazer alguma coisa. E o que ele fez foi estrondoso, né? Isto é, durante o leilão, né, a Casa de Leilões não sabia de nada, né? Ele entregou o quadro preparado, etc. E, na hora que o quadro é vendido, alguém da sala aciona um dispositivo qualquer e o quadro começa, então, a ser destrinchado, cortado, né? Destruído, né? O motor pifou, né? E só fez a metade, né? Mas, assim mesmo, já veio o significado, né? Dessa destruição do objeto artístico. Eu tenho uma pergunta. Oi. Pode perguntar. Posso? Bini, Claro. Primeiro eu queria falar que eu tô morrendo de saudade, vontade de dar um abraço em você, mas tudo bem. Eu também, né, menininha? Mas não podem lá nem se beijar. Ai, que não barbaridade. podemos, né, Bini? Não, Bini, você acha, assim, que, de repente, esse tipo de ação seria uma nova ruptura? Não há nada de ruptura. É o normal. Essa arte já rompeu o grafite, né, que começa... O grafite moderno começa a partir dos anos 60, começou em 68 em Paris, né? Sim, depois em Paris. Em 70 em Nova York. Mas a ruptura já está aí, quer dizer, da construção da arte efêmera, né? Quer dizer, não é para guardar, não é para tornar um objeto para ir para museu, né?
o que estão fazendo de loucura, né? Pois é, porque eu fico pensando, mesmo a questão da banana, o que tem para fazer mais? Aí a impressão que eu tenho é que eles vão dar uma volta e daí eu acho que vai voltar na pintura das cavernas de novo. Eu penso que isto seria genial. E eu gostaria de assistir essa volta. Porque realmente vai acontecer alguma coisa daí, né? Porque não tem mais o que fazer. O que eu ia falar é que estão arrancando os muros, como se faz nas pinturas medievais, né? Tira o afresco da parede, etc. Estão arrancando as paredes, né? Os muros grafitados para colocar em museu. Tem museu do grafite. Sim. O que acontece aí, né? Quer dizer, você confinar o objeto acaba com ele. Uhum. Né? Porque esse objeto é o que ele colocou para a gente aqui. Né? Quer dizer, na verdade, ele fez uma performance daí, né? Como vai ser feito com o da banana. O que eu fiz aqui? Eu apertei algum botão aqui. Acho que é isso mesmo. Não, tá tudo... Só passou o slide para frente. Tá tudo certo. Oi? Tá tudo certo. Tá. Slide para frente. Então, aí o quadro cortadinho. E o quadro passou a valer mais, né? O cara que comprou não quis devolver, nem recebeu o dinheiro de volta. Porque simplesmente essa performance feita, né? Esse ato sobre o quadro, faz com que ele tenha um valor maior. Agora sim ele é obra de arte. Porque ele é resultado de uma performance. Né? As fotografias disso, a documentação disso aqui, vão dar a este objeto um estatuto muito maior. Porque veja aqui, né? Ele vende as suas gravuras a $60. Né? Aqui na imagem não tem... mas ele faz, né? O que ele faz na parede, depois ele faz, né? O que ele chama de spray art, né? Que é justamente o material do pichador. Né? Aqui um detalhe mais aproximado, mas... Né? Então, de repente o cara pagou lá, não sei quanto, né? milhões de euros por alguma coisa que podia ter comprado por 60 dólares, né? Tá. Tem outro artista que também, esse realmente é polêmico, né? Ele vai sempre polemizar desde o começo da carreira dele. É esse artista italiano, né? Maurício Cattelan. Né? Ele já começa com esse que eu acho ótimo, né? O Hitler rezando, provocando, né? todo o pensamento nazista. Né? Então, é um artista italiano, né? Da cidade de Pádua, e sempre o trabalho dele é satírico, né? Mas polêmico, né? É autodidata, mas ele vive com grandes personalidades italianas, como o Ettore Sotto, né? Que é um grande designer, fotógrafo, arquiteto, né? E o Cattelan mora hoje em Nova York, né? E, como eu falei, as obras dele sempre vão polemizar, né? Mas esta aqui talvez seja a mais conhecida, né? O Papa João XXIII foi derrubado por um meteorito. Então, ele já vai trazer essas questões, e é o que a Helena falou, né? Ele tem os cavalos pendurados, né? O famoso Museu de Arte Contemporânea de Tivoli, né? Tem vários trabalhos dele, né? E trabalhos interessantíssimos, né? Mas é sempre de você questionar por que isso aí, né? Por que eu estou destruindo um mito, né? Seja um mito tá vendo? Já consegui fazer o slide ir para frente e voltar. Um dia eu vou ser bom nesse troço aqui, tá bom? Um dia vai dar certo. Aqui talvez 100 anos, né? Mas tudo bem. Né? Então, destruir o grande mito, né? E o que ele aprontou, né, recentemente foi nesta exposição de Basel, né, nessa feira de Basel, simplesmente colocando uma banana. Né? O que é uma banana? Né? Uma fruta qualquer, né,
a gente tem com uma fruta assim mais barata, né? Talvez para eles não seja tanto, né? E justamente ele dá o título desta obra, quer dizer, o que é? É uma banana com uma fita colante, né? E ele chama isso aí de comedian, comediante. Quer dizer, ele já prevê. Então, por isso eu não sei se aquele rapaz que vai comer a banana, né, que também é um artista menos conhecido, né, o David Atuna, já não estava preparado para isso, né? Eu não sei se não era... Né? Mas a banana, né, como se fosse uma gravura, haviam cinco exemplares, né? Foi vendido por 120 mil dólares. Uma banana, né? Por isso que lá naquele filmezinho ele compara, já um Van Gogh foi vendido por 100 mil, uma banana foi vendida por 120, né? Quer dizer, cai fora do nosso controle, né? É a questão, o que está acontecendo com o mundo das artes. E daí vem, então, o seu Atuna, né, o David Atuna, retira, né, este objeto que vale 120 mil dólares, descasca e come. E ainda diz que ele está fazendo uma performance cujo título é O Artista com Fome. O que é isso? Ele comeu a banana madura presa na parede, né? Nenhum problema de ser descolada, né? Retirado a fita a isolante, né? E colocar em outro lugar, que você podia, ela já era fácil de se locomover, né? Então, ele vai lá e come, né? E ele diz que ele adora as obras do Catelan, né? E gostou muito dessa instalação porque era deliciosa. Quer dizer, então, realmente ele transforma isso numa performance. Já a própria banana na parede era tida como alguma coisa supérflua, né? Efêmera, porque a banana ia desaparecer. Por isso que eu peguei daí o exemplo desse outro artista, né? Um veterano, para a gente comentar, eu acho que mais profundamente esta questão do que está acontecendo aí, né? Nesses dois artistas, eu vejo muito uma questão que eu coloquei de um pouco de exibicionismo, né? Um pouco assim, meio de questionar pelo questionar, né? Mas por trás dessas discussões, eu acho que muita coisa deve ser discutido, né? Muita coisa a gente deve tentar ver, né? O proprietário da galeria não ficou bravo, né? Até olhou com atenção ao que estava acontecendo. Por isso que me leva a acreditar que isto tinha sido mais ou menos planejado, né? Está aí o seu Maurício Catelan, né? E a sua banana. A discussão que eu acho que ele traz aqui, né? Esses dois trazem, é justamente entre o permanente e o efêmero. Aquilo que é feito para durar, a arte, a obra-prima, né? Aquela que vai para o museu, que deve ficar lá, né? E a arte efêmera, que ela vai fazer parte da nossa vida cotidiana, e o que vai ficar disso é a documentação, né? É o documento, né? Nós não temos mais o objeto. Vai, né, contra completamente a questão, né, antiga, da citação que é do Hipócrates, depois repetida pelo Sêneca, né? Vita brevis, ars longa. Isto é, a vida é breve, mas a arte é longa. Não, hoje, né, a relação da arte com a vida é muito próxima, né? E é justamente o Robert Rauschenberg, autor desta obra que ele chamou de Monogramme, que vai dizer que ele gostaria de trabalhar num limite muito próximo entre a arte e a vida, né? Isto é, entre os objetos que fazem parte do nosso cotidiano, né? E justamente essa é a grande vantagem da arte contemporânea. Isto é, trabalha com as coisas que estão ao nosso redor, chama a atenção para coisas que nós não estamos vendo e que nós estamos utilizando, que estão do nosso lado o tempo todo.
transformado em obra de arte, transformado em alguma coisa que chame atenção, né, que questione a nossa opinião. Né? A frase dele, né, queria trabalhar na lacuna que existe, né, entre arte e vida, né? Questionando justamente a distinção entre os objetos de arte e os objetos do cotidiano. O Rauschenberg apagou esses limites, né? Não só entre pintura e escultura, mas também entre a arte e a vida. Foi depois, né, praticamente depois do Duchamp, quando o Duchamp manda o urinol, né, que ainda algumas pessoas, né, não, acho que foi uma brincadeira, deve ter sido, eu não acredito que não foi uma brincadeira, foi uma brincadeira das mais sérias possíveis. Virou o mundo da arte de ponta cabeça. E o Rauschenberg, né, um dos artistas mais sérios, que eu acho que do movimento pop, né, da pop art. Aliás, ele entra na pop art, mas ele mesmo chama o movimento dele de neo-dada. Né? Ele questiona, né, o próprio mundo que está à sua volta. E, de repente, as obras dele, depois que ele expôs na Bienal de Veneza, não sei se foi 64, né, que fizeram, né, os Estados Unidos pagou, né, primeiro um avião enorme, levou as obras até o aeroporto, eu não lembro o nome do aeroporto de Veneza, mas do aeroporto até a exposição foi um navio, né? Um grande barco que levou a obra, isto é, fazendo a festa. Todo crítico de arte europeu é seríssimo nisso e não gosta da festa. De repente, o Rauschenberg ganha o primeiro prêmio da Bienal de Veneza. O que significa isso? Que ele realmente foi um grande artista. Eu gosto bastante do Rauschenberg, principalmente depois de uma venda, de um leilão das obras dele, que aconteceram, acho que nos anos 90, 90 e pouco. Eu nunca sei o valor do dinheiro, né? Eu sou meio fora desta realidade, eu devia ter nascido num outro mundo. Mas eu lembro que, quando deram o valor, falaram que o valor que foi pago por essa obra dele no leilão poderia comprar 17 apartamentos de luxo em Paris. Ele mesmo vai à televisão e diz: isso não é possível. Eu estou vivo, não tem sentido, né, que uma obra minha tenha este valor. A partir daquele momento, ele ainda estava bem, né, ele começou a visitar as comunidades carentes. Nesses locais, ele fazia um curso e produzia uma obra. Se a comunidade queria ficar com a obra para o seu museu, ficava. Se precisasse do dinheiro para resolver os problemas mais imediatos, podia vender. Então, ele não vendeu mais, né? A venda foi feita por comunidades para angariar fundos. Acho que isso foi nobre da parte dele, né? Por isso eu tenho assim, uma certa admiração do Rauschenberg, quando eu posso, eu coloco ele ainda. Mas ele continuou, né, aquele susto, né, aquele choque do urinol do Marcel Duchamp. O que um urinol tem de obra de arte? Como é o nome dele? Giovanni Anselmo, né? Com esta obra, que a princípio bom, é sem título, não tem título, né? Mas é a pedra que come. A gente tem um bloco de granito, na qual está preso um bloco menor, talvez um arame, e isso aqui é uma folha de alface. Isto é, na medida do tempo, a pedra se mantém estável, né, eterna, imutável, e o alface vai desaparecendo. Isto é esse jogo, né, que o Joseph Beuys vai fazer quando ele vai plantar os 7.000 carvalhos, né? Só que lá ele fez o contrário, né? Ele coloca uma pedra e planta uma mudinha de carvalho. Então, o paralelepípedo de pedra tem uma altura de mais ou menos 1 metro de altura, 1 metro e pouco,
e a plantinha tem 25, 30 centímetros. Né? Só que, se hoje vocês forem ver, nas ruas de Kassel, né, a pedra está lá de 1,5 metro e a árvore está fazendo sombra a essa pedra. Então, jogar que a vida também, né, tem o inverso desse. Ela não desaparece, ela não fenece. Então, o Giovanni Anselmo, talvez um dos maiores representantes da arte povera italiana, nasceu em Borgo Franco di Ivrea, na Itália, também morreu jovem. Não, desculpa, não é ele. Eu peguei uma citação desta moça, mas não sei se eu vou conseguir ler, porque aqui tem essas imagenzinhas que estão do meu lado. Não. Mas eu peguei a citação, né, justamente do que ele trabalha, né, com essa memória dessa relação entre o presente e o futuro, até que ponto, né, a arte guarda a sua própria memória. Então, essa relação importante com a vida. Quando a alface seca, ela tem que ser trocada. Portanto, ela é efêmera, mas a rocha, a pedra, vai estar sempre ali. Né? Gente, eu assisti uma coisa muito interessante. Né? Como vocês sabem, a Regina já falou, eu tinha certa... Eu trabalhava muito no Centro Georges Pompidou, né? Eu fazia minhas pesquisas lá, conhecia muita gente. E por acaso eu estou lá uma vez que o Giovanni Anselmo chegou e no chão aqui estava cheio de alface seca. Daí vem a pergunta, essa alface que secou, que está ali embaixo, é obra de arte ou não? A gente fica na dúvida, né? Porque se ele colocou esse conjunto com obra de arte, o resto, né, o que sobra disso aqui, que é o documento da existência da verdura, é obra de arte ou não? Eu acho que as coitadinhas das serventes, o pessoal que fazia a limpeza lá, tinha toda a razão de duvidar, eu não sei. Né? Então não limparam. Né? E por acaso eu estava por perto, no dia que ele estava lá, que ele viu, e daí ele estava fazendo justamente com o curador do museu, etc. Quando ele chegou diante da obra dele, ele disse, mas o que é isso? O que é esse troço no chão? Olha que coisa horrível. Já o cara fez sinal e já foi limpado. Né? Mas fica a dúvida. Né? O que é obra de arte aqui? O que vai ficar para nós? Por isso que eu disse lá no começo, será que a palavra arte responde às nossas questões do mundo contemporâneo? Será que isso que nós estamos fazendo, isso é arte? Então, a gente tem a questão dessa arte efêmera, né, que nega toda a duração, né, ou a cristalização do objeto artístico. Né? A questão da arte longa, a vida curta, né, a oposição entre eterno e efêmero, vão ser problematizados bastante, né, principalmente com as instalações, com as performances. Né? Gente, daí eu peguei, né, essa instalação do Gerard Titus Carmel, e aí vem uma coisa que eu não consegui constatar. Eu vi uma exposição dele sobre a Amazônia, em que não tinha praticamente nada, mas o perfume, eu tinha recentemente visitado a Amazônia, eu ainda tinha o perfume da floresta amazônica. Né? Então, a exposição era o perfume da floresta amazônica. E eu não sei se, porque eu li tanto sobre essa exposição que eu vou mostrar para vocês, se ela também estava lá, né? Esse é o Titus Carmel, né? É um artista veterano, né? Deve ter com a nossa idade aí, né? Uns 70 anos. Né? E ele vai apresentar nessa Bienal de Paris, 42 aí, né? Mais velho que eu, né? Ele é desenhista, gravador, pintor, escritor, mas também poeta. Né? Isso é importante, porque a obra dele também é, por trás, uma poesia. E ele apresentou, nesta 6ª Bienal de Paris, quando ainda havia a Bienal de Paris vai desaparecer nos anos 90. Ele apresentou esse trabalho que ele chamou de O Grande Bananal Cultural. 59 bananas, né? Aqui. Eu não tenho fotografias, isso que eu achei
na internet, né? Ele está instalando aí no Museu de Arte Moderna da cidade de Paris. São 59 bananas de plástico e uma delas, no meio dessas, uma banana verdadeira. Quer dizer, está jogando entre a cópia e a realidade e a sua imitação, né? Que é a grande questão da obra de arte. O seu tema é de encenar a degradação, né? Isto é, o desaparecimento. Gente, aí, né, vem que o que faz o Jackson Pollock, né, quando joga a pintura no quadro, é também mostrar que a pintura vai se degradando, vai se desaparecendo, né? Mas ao desaparecer, o traço da pintura recria alguma outra coisa, né? Por isso, gente, diante de uma obra do Pollock, a gente tem que estar na frente. Ontem eu dava uma aula sobre o Kandinsky e eu falei uma coisa que eu não devia ter falado para os alunos, né? De que, por exemplo, eu sempre achei, né, todo o meu estudo de história da arte, de que o Kandinsky era muito mais importante como um teórico. Gostava, tenho todas as obras do Kandinsky, eu li tudo o que ele escreveu, inclusive as notas de aula que ele deu na Bauhaus. Mas eu tinha o Kandinsky como um grande teórico e que a obra dele, visto, né, pequenininha na folha de um caderno, não me dava, até o dia que eu pude ver a coleção do Museu do MoMA de Nova York, dos Kandinsky. Eles têm 50 e poucos Kandinsky. Gente, você entra no quadro, né? A Regina que é sortuda, né? Tem um Kandinsky, né? Gente, você entra na pintura e ela te corresponde, ela vai te dar justamente este sentido, né? O que está transformando, né? Isso a figura é outra, a figura agora é tua, né? Mas você tem que dar o tempo de ficar na frente para poder absorver isso. A arte contemporânea, a arte moderna, né? Ou principalmente a arte contemporânea, não é, se ela é de segundos, se ela acontece num segundo e já logo desaparece, ela exige que a gente pare e pense muito mais tempo. Então, aí ele colocou, né, entre todas essas bananas de plástico, uma banana verdadeira, né? Isto é, também peguei da internet, né, os detalhes da exposição, né? Então, a decomposição da fruta durante a exposição vai justamente denunciar a diferença que existe entre o modelo e a cópia. Isto é, o que é o original, o que é o real e o que é a sua cópia. A cópia é para ser eterna, enquanto que o original ele vai desaparecer, ele é temporal. Então, o modelo desaparecendo, sobra a cópia, que evidentemente se assemelha a uma banana original, mas que também está ausente, porque a banana já desapareceu. O modelo desaparece, né? Toda a representação, mesmo a representação figurativa, é a representação de uma ausência. Então, o modelo desaparecendo, sobra a cópia, que se assemelha à banana a qual se refere, mas também a sua ausência, né? Ao desaparecimento da banana. É uma fotografia, né? O que é uma fotografia? É o retrato de alguém, né, muito amigo. O Roland Barthes tem uma frase que eu acho excepcional, né? No livro dele, Câmara Clara. Ele diz que o indivíduo morre duas vezes. A primeira vez quando morre é enterrado, e a segunda vez quando na família alguém começa a ver álbum de fotografia, está girando assim, e a cara diz, quem é esse aqui? Isso é. Por isso, quando vocês façam um álbum de fotografia, não esqueçam de colocar o nome das pessoas, né? Para ele não morrer uma segunda vez, né? Então, gente, esta questão de que a arte sempre é uma homenagem àquilo que está ausente. Gente, isso nunca vai desaparecer, né? Isso continua, né? Gente, aqui
Na época da exposição, dá para vocês verem o painel inteiro, né, com a banana podre ali, né, com a banana verdadeira, né? É ele com a esposa, né, e os amigos que ajudaram a montar. Mas essa aqui é uma remontagem da exposição, né? Não é a exposição original lá na... Por isso eu tenho quase certeza que essa exposição foi remontada, eu acho que nos anos 80, no momento em que eu passei por algum lugar, né, e vi essa exposição. Eu tenho quase certeza de ter visto essa exposição junto com essa exposição da Amazônia. Depois, é claro que ele fez, ele é um desenhista, gravador, né, pintor, ele fez gravuras, né, desta banana, né, do que ele chamou de monumento à banana. A gente aqui lembra bastante, né, a traição das imagens, né? Lembra toda a questão, né, de que o Platão falou, né, de que a arte pode representar a aparência de alguma coisa, mas jamais a sua essência, né? A essência fica com o modelo, né? A representação é a aparência, ou a traição das imagens, né, que a gente vê no trabalho do René Magritte, né, que a gente fez um semestre inteiro sobre o Magritte. Olha que coragem, né? Esse quadro eu acho fabuloso, né? Já serviu para grandes discussões, até escreveram um livro sobre isso, né? A representação exata, o Magritte, a gente sabe, ele era um designer gráfico, ele desenhava muito bem, ele faz um cachimbo, né, que parece realmente um cachimbo original, e coloca embaixo, né, ceci n'est pas une pipe. Isto não é um cachimbo, né? É justamente... e ele vai dizer, não, claro que não é um cachimbo, você não pode fumar isso aqui, né? Pus a tradução ali, né? Isto não é um cachimbo. Então, a representação do objeto não é objeto, né? E aí lembra-se o que falou, né, o Platão, 5 séculos antes de Cristo, quando afirmou que a arte é sempre aparência e não é a essência. Gente, aí vem a minha questão importante com a arte contemporânea. A arte contemporânea está em busca justamente dessa essência. Ela não pretende mais mostrar a aparência, né? Porque a aparência está a todo lado. Nós temos, o nosso mundo está sobrecarregado de imagens. Então, as imagens têm que ser revistas, né? E têm que ser analisadas. Gente, é isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Passei um pouquinho, mas é porque a gente perdeu um pouquinho na entrada, né? Não sei se... Aí, o que acontece? Aí, tá certo, né? Perguntas? Oi. Não, Bini, sabe que lá no começo, quando você falou, deixa eu ver, das performances, eu pensei no Jeff Boyce e na Yayoi Kusama. Também. Então, né? A Yayoi Kusama é mais instalação, né? Tá. Ela cria um ambiente para você penetrar no ambiente dela, né? Isto é, para você ser assimilado por ele. Agora, o Boyce, sim. O Boyce, ele chamava de ações, né? Mas são performances. Todo o trabalho do Boyce foi performático. É que eu vi uma vez no museu, uma exposição da Kusama, que ela começou a ficar famosa, não foi em Nova York, que ela botou aquelas pintas no corpo? Sim, sim, isso. Mas ali foi só no começo, depois foi mais instalação. Não, veja, não é a base do trabalho dela a performance. Isso não quer dizer que não haja performance, né? Entendi. Ela, às vezes, se coloca, ela se veste com a roupa que está na instalação, né? Mas o trabalho dela é de instalação. Entendi. Aliás, instalações maravilhosas, né? Sempre com o círculo, com a estela, né? E o colorido. Obrigada. Você viu a instalação lá de Inhotim, né? Dela? Daquelas esferas que estão dentro da água. São as esferas que parecem de metal, né? Isso. Sim. Gente, é lindo aquilo. E elas ficam dentro de um lagozinho, né? Com um jardim. Isso. E elas ficam... Quer dizer, é o antipeso, né? Quer dizer, quando você vê aquela bola de metal, aquela esfera de metal, parece que ela é pesadíssima, né? No entanto, ela está flutuando. Como se fosse uma bexiga, né? Eu fui para Naoshima,
aquela Ilha das Artes lá no Japão, que tem as Naoshima. Ah, sim. Naoshima, Lúcia. Impressionante, impressionante. Eu quero ir. É a abóbora, né, que tem. Tem abóbora, Isso. Na beira da... o navio, Lá no Japão, eu não conheço o Japão. é cheio das bolas dela. O navio, para chegar até a ilha, é todo com as bolas dela, é tudo dela. Muito legal. Assim. Oi, Bini. Oi. Oi, sumiu. Oi, Bini. Oi, Sandra. Oi, só quero dizer que eu estou muito feliz de voltar a ter aula com vocês. Pois é, da gente poder se ver, né? Todo mundo aí, estou muito feliz. Muito feliz mesmo. Tamanho vocês me veem, eu vejo vocês pequenininho, né? Por isso que eu tenho que chegar perto aqui. Ah, tá. Não, tudo bem, só queria falar isso. Um beijo para todos. Eu também muito feliz, né? Obrigada, Sandra. E você está bem, Sandra? Tudo em ordem? Tudo em ordem, casa, né? Em casa, fechado como nós, né? Sim. Ai, não vejo a hora que isso vai acabar, né? Se é que vai acabar. Nem fale, Bini, nem fale. Bini. Oi. Bini, se você pudesse postar o programa novamente, porque eu acho que nessa confusão, eu não sei no que eu coloquei. Não, mas eu vou postar porque eu mexi nele. Eu vou mandar agora à noite já para o pessoal dos cursos. Bom, se bem que de vocês eu tenho ainda o e-mail, mas como tem mais gente, né? Eu vou mandar para... Pode ser por e-mail. Lá para a Lúcia, né? E a Lúcia daí pede para as meninas mandarem, né? Ótimo. Depois eu gostaria de ter o e-mail de todos para a gente se comunicar, sei lá. Se tiver algum recado, por exemplo, do bate-papo sobre o Veloso, eu acho que vai ser no sábado, dia 22... Dia 22 de agosto agora. Mas eu acho que é à tarde, acho que 3 horas da tarde, uma coisa assim. Vai ser interessante porque não sei se chegaram a ver, ele bateu um papo com o pessoal da Escola de Belas Artes, um papo de quase uma hora e meia. Gente, impressionante a cabeça desse homem. Eu acho que está no YouTube. Tem que procurar em nome da Escola de Belas Artes, entrevista Fernando Veloso, acho que daí já está disponível no YouTube. A gente vai fazer uma coisa um pouco menor, né? Mas são 2 críticos de arte, né? Quer dizer, a Maria José e eu, nós estamos trabalhando. Vocês sabem que dia 5 passado, era dia 6 de agosto, era para nós termos aberto uma grande exposição do Fernando Veloso no Museu Oscar Niemeyer, onde faria, né, a grande homenagem ao aniversário dele, mas nada foi possível, né, nada está saindo, o museu tem que estar fechado, nem sei se vai sair este ano, né, quer dizer, já estamos entendendo, né, o pessoal lá do Conselho, de que as exposições desse ano vão acontecer no ano que vem. Então, cumprimentaremos de novo o Fernando ano que vem. Assim, damos mais um ano de chance para ele estar com essa grande memória. E o que nós temos que fazer, né, a partir daí, provavelmente eu vou provocar, né, de que o Fernando comece a gravar as suas memórias. Porque o que ele sabe de história, né, o que ele fez pelo Brasil afora, tudo que envolveu... Ele não ganhou a bolsa de estudos na França. Ele conquistou, né? Quer dizer, ele, antes de ir para a França, ele já era um personagem importante aqui em Curitiba, no mundo das artes. Ele já fazia milhões de coisas. Daí vai para lá, claro, tem toda uma formação, vê um mundo diferente, vem para cá e funda um museu. Né? Um museu que foi sempre a casa do artista. Então, eu vou avisar vocês, né, da data do bate-papo. Né? Vamos ver o que a gente vai poder fazer. Claro que não vamos colocá-lo na parede, vamos avisar o que a gente vai perguntar, né? Mas é impressionante, né? Eu tenho conversado com ele seguidamente, pelo menos uma vez por semana. Olha, eu fico arrepiado, né? Porque
o que ele sabe da história, né? Ele teria que escrever isso. Gente, eu não sei, mais alguma questão? Gente, deu certo? Foi fácil? Foi bom? Pelo menos a gente pode se ver um pouquinho, né? Nem que seja pequenininho, né? Tudo ótimo. E a tecnologia não será mais um problema. Foi maravilhoso poder te ver. Devagarinho, né? A gente vai... Se eu não apertar algum botão errado aqui, estragar tudo, né? Não tem problema, a gente ajuda a colocar de novo. Não. A câmera, eu acabei com a câmera. Ela não funciona mais. Professor, foi maravilhoso. É sempre obrigado. Ouvir, vocês é que são maravilhosos, né? Foi demais. Eu estou muito feliz também. Muito grata. Pois é, Michele. Puxa vida, né? Que bom te ver, né? Eu morria de saudades. Por isso que eu falei para a Regina, dá uma ligadinha para ver se ela pode, né? Se ela vem, né? Logo acho que a Mariana volta, porque... Eu não sei, a Mariana vai... Não sei se ela já está viajando, se ela vai viajar, mas não vai ficar muito tempo, né? E volta, porque também tem que trabalhar, né? Mas a Mariana está super feliz, né? Ela transmitiu o casamento dela por vídeo, né? A gente pôde assistir em casa. Que legal. Ela era o que ela queria, né? Constituir uma família. Eu acho que logo ela vai ter um bebê, deve já estar trabalhando nesse sentido, para realmente consolidar uma família. É o que ela gostaria de ter, né? Sempre ela falou disso. Então, ela está assim, radiante, e esse menino parece ser muito boa gente, né? Um cara... Ai, que bom. Se deu bem com ele também. Né, professor? Muito. Não, é que vocês são nossa família, né? A gente coloca todo mundo junto, né? Então, passam a viver e a gente passa a entender as questões, né? Mas a Mariana me ajudou muito, né? O semestre passado, né? Com a questão de eu poder fazer aqueles videozinhos, né? Precariamente, né? Todo mundo me criticou, não, está interessante o texto, etc., mas as imagens, depois começou a dar diferença entre a boca e a fala, daí eu fui mexer aqui e descobri que era a questão dos hertz lá, não sei lá, mas mexi naquilo, daí o resto tudo foi para o barro, né? Não funciona mais. Então, sejam bem-vindos, né? Obrigada, Bini. Até a semana que vem. Bini. Até semana que vem. Boa noite. Todos nós estamos aprendendo. Boa noite, gente. Bom descanso, né? E se cuidem, né? Obrigada, Bini. Até. Tchau, tchau. Obrigada. Até. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite, muito obrigado. Obrigada, muito prazer em conhecê-lo, professor. Oi, Denise. Que bom te ver. Você viu que já aconteceu? Saiu fora o sistema. Assim que não consigo. Agora, hoje de manhã deu tudo certo na minha aula, mas ontem de manhã o sistema caiu 2 ou 3 vezes, e daí eu já me apavoro, porque eu não sei como é que volta as coisas. É precário ainda, né? Quer dizer, por isso eu tenho lá minhas desconfianças com a tecnologia, né? Uso a tecnologia, mas uso os outros meios também, né? Quer dizer, eu ainda gostaria de estar escrevendo carta, né? Se o correio fosse mais acessível para a gente. Denise, dá uma oração no Jeremias. Acho que é isso. Obrigada, então. Até semana que vem.